Vamos lá, então. A gente vai estar iniciando então a nossa aula de número 11, tá? Agora a gente vai estar falando do fechamento. Fechamento é uma aula bem interessante. É muito importante que você preste bastante atenção nessa aula, porque como a gente estava falando de todas as outras etapas antes, né? Qualquer etapa mal feita é o fechamento que vai ceder, né? É o fechamento que vai pagar essa conta. Então a gente precisa estar bem controlado, bem alinhado direitinho como que vai funcionar o fechamento, beleza? Então vamos seguir aí, né? Mas aí o que é exatamente o fechamento, né? O fechamento ele é simplesmente a pergunta que confirma a venda. Só isso. Não mais nada, não tem nada mirabolante, nada excessivo, não tem nada complexo, né? O fechamento ele é justamente uma pergunta que você vai fazer para confirmar a venda, né? Para realizar esse fechamento. E vou ter até umas perguntas aí, né? Se ficou alguma dúvida, tem alguma coisa que faltou explicar. Enfim, tem muito vendedor que faz todas as etapas certinhas do funil, mas perde a venda por não saber ser intencional, né? Ele não consegue ter aquela intenção, não fazer aquela pergunta definitiva, né? Pode ser medo de receber ou não, pode ser medo de ficar chato, né? De parecer que está forçando a venda, ou simplesmente não saber, né? Realizar aí o fechamento, sabe fazer todas as etapas, mas não sabe como realizar o fechamento. Então, tem muito bom vendedor que faz essas perguntas, né? Se entendeu tudo certinho que eu falei, eu quero que eu explique de novo, cara. Isso é me matar, né? Eu já vi muito vendedor falar isso, né? Quer que eu explique de novo? Ficou alguma dúvida? Porque você está jogando a dúvida no colo do cliente, né? Você está jogando para o cliente, para ele tomar a decisão do fechamento. E quem faz a decisão do fechamento é o próprio vendedor. Tá? Isso precisa ficar claro também. O fechamento quem faz é o vendedor, não é o cliente. Não deixe o cliente para fazer o fechamento. Porque se você deixar o cliente fazer o fechamento, ele vai pensar, ele vai para casa, ele vai dar alguma desculpa, vai dar alguma objeção, enfim. O fechamento tem que ser seu, beleza? E você fazendo esses tipos de pergunta, né, você acaba com a venda. Você destrói todos os passos anteriores. Né? No próprio fechamento, você acaba fazendo o fechamento pagar a conta. Né? Você já vai praticamente jogar no lixo o trabalho feito. Né? Você fez todas aquelas etapas antes do funil bonitinho, seguiu um passo a passo correto, andou, fez toda a apresentação, você treinou. Se não souber fazer um bom fechamento, você vai perder tudo aquilo. Você vai jogar simplesmente no lixo todos aqueles passo a passo antes, beleza? Então, o fechamento ele é para não gerar mais dúvida no cliente, né? Se o cliente não perguntou, não dê a dúvida para ele. Tá? O fechamento é literalmente você fazer uma pergunta para fechar a venda, só isso, para você realizar ali a compra, realizar a venda, né? Para o cliente realizar a compra. Tá? Então, não atrase o fechamento, né? Não dê dúvidas para o seu cliente, não pergunte esse tipo de. Ficou alguma dúvida? Né? Não faça esse tipo de pergunta, porque ele pode falar assim, ficou alguma dúvida, ou então, não, mas vou pensar. Porque o cliente ele já tem essa mente programada para fugir do vendedor. Tá? Então, se você faz esse tipo de pergunta, ele vai fugir de você. Tá? Aí é aqui que você tem que fazer perguntas fechadas. Tá? Então, assim, não faça esse tipo de pergunta para o cliente para não gerar dúvida nele. Né? Porque se ele sentir que se fizer um fechamento ruim, ele vai sentir que está sendo enrolado, tá? Ele vai sentir que era para perguntar mais alguma coisa, sabe? Ele que está esquecendo, ele vai ter uma sensação de, tipo, pô, não vem na minha cabeça agora, eu vou deixar para depois, tá? Porque eu sei que vai vir mais para frente essa dúvida, eu vou acabar lembrando. Quando você faz esse tipo de pergunta, né, esse fechamento errado, isso gera esse pensamento na cabeça do cliente, tá? Então, tem que ser um pouco mais calmo e fazer a pergunta certa, né? Não deixe ele decidir depois, tem que ser agora, tá? Mas então, você passou toda a negociação, falou dos valores, benefício, prazo, você tem que emendar direto com a pergunta. Já emenda com a pergunta de fechamento, já direto. O pagamento vai ser no cartão, no débito ou no crédito, né? Que eu botei. O pagamento vai ser no débito ou no crédito. Você está entendendo como é que funciona? Olha, fez tudo, apresentou tudo bonitinho. Ó, pode ser que o Master tenha mais opção de parcelamento. Qual é a bandeira do seu cartão? Ele vai falar Master, ele vai falar Visa. Né? E hoje a gente já tem a maravilha do Pix, né? O Pix, você pode ter já a pergunta na mesa, né? Vai ser no Pix mesmo ou vai ser no cartão, né? O pagamento. Às vezes nem de pagamento, né? Porque realmente o fechamento ele é o pagamento ali, né? Mas você pode fazer também identidade, por exemplo, né? Você está com a identidade física ou digital? É nesse momento, quero que você perceba que é nesse momento, exclusivamente só no fechamento, que você faz perguntas fechadas. Lembre-se que o bom vendedor é um perguntador profissional. Ele faz as perguntas certas. E somente aqui no fechamento que você faz as perguntas fechadas, que tem que ser resposta de X ou Y. É um sim ou não. Né? Você está com essa identidade física ou digital? Ele vai falar, ou ele está com a física ou ele está com a digital. Não tem outra coisa que ele responder, porque se ele já me andar assim, não, tô com a digital. Não, perfeito, abre ela aí para mim que eu já vou. Abre ela aí, por favor, que eu já vou realizar o seu contrato. Né? A gente vai confirmar a venda, né? Eu vou trazer a máquina de cartão para fazer o pagamento, enfim. O fechamento é essas perguntas fechadas, né? Ele já está falando aí o próprio nome, fechamento, fechado. Então são perguntas que você não pode abrir o leque de opções para o cliente. É sim ou não.
Né? Às vezes tem venda que você vai ter que ser bem direto. Vamos realizar a compra agora ou não? Vamos fazer a venda agora ou não? Mas normalmente são aqueles clientes firmes, né? Cliente um pouco mais difícil, né? Um pouco, não é tão comum você encontrar esse tipo de cliente não, tá? Então não se preocupe muito com isso. Mas o fechamento bom é isso, tá? São as perguntas fechadas, não tem firula, é resposta de sim ou não, tá? Você tem que fechar. A dica aqui, o insight é você fechar a mente do cliente para sua pergunta confirmando a venda. Você fecha, você tira todo a dúvida que ele possa ter, a distração que possa ter de outras coisas em volta, tá? Para ele fechar a venda, para ele confirmar a venda, tá? Então assim, você precisa fazer que essas perguntas, né, como eu posso dizer, que seja a escolha dele, né? Como se a escolha fosse dele, né? Se você perguntar, vai ser no Pix ou no cartão, é ele que vai escolher. Você está entendendo mais ou menos? Hoje em dia o cliente ele é muito esperto, né? Ele é muito sábio, né? Eu falei isso um pouquinho antes. Então, se ele sentir que é você que está tentando empurrar a venda, é você que está conduzindo a venda, é você que está tomando a decisão para ele não vai simpatizar com você, ele não vai fechar. Ele vai pensar assim, pô, é o cliente que está decidindo, é o vendedor que está decidindo, não sou eu. Então, você tem que trazer essas perguntas, trazer esse molde aí, né, esse fechamento, para que o cliente tenha esse pensamento. Pô, é eu que estou escolhendo. Por isso que são perguntas fechadas. Você está entendendo? Ah, vai ser no dinheiro ou no cartão? Vai ser no Pix? Qual é a bandeira do seu cartão? É Master ou é Visa? É ele que está escolhendo a forma de pagamento. É ele que está escolhendo como vai pagar. Você vai parcelar em 10 mesmo, em 10 vezes ou vai pagar à vista? Você está dando a escolha para o cliente, entende? É ele mesmo que vai fazer o fechamento automaticamente. Consegue captar a ideia aqui? É isso que vocês têm que entender, tá? Então, se você dá esse bônus no pagamento, né? Se você acha que você deu a opção, né, de Pix ou no cartão, é ele que vai achar que vai escolher que está pagando no Pix, né? É ele que decidiu comprar. E não você, que você como um bom vendedor, como um excelente vendedor, fez todo um passo a passo para que ele chegasse nessa decisão, nesse fechamento, entende? Beleza? Então, assim, evite falar esse tipo de coisa, tá? Evite falar, tipo, vamos fechar, posso trazer o contrato, já vi vendedor falando, posso trazer o contrato então? Né? Esse tipo de coisa não. Pode não parecer, mas tem muito vendedor que trava no fechamento, trava na hora de seguir adiante, tá? E essas perguntas travam ainda mais, tá? Até porque o fechamento ele é a emoção da venda, né? É a euforia, é aquela animação, é aquela informação que vem, ele capta lá só as informações principais ali e bum, fechou. Entendeu? Claro que você não pode fazer aquela venda forçada, você não pode ser um vendedor muito firme, senão a gente entra com aquela sensação que o cliente vai ter de que foi uma venda forçada, ele se arrependeu, ele vai chegar em casa, vai pensar melhor e viu que não era aquilo. Então, lembra todo aquele passo a passo, tá? Você tem que entender como que a gente chegou no fechamento aqui, como que todo um conjunto, como fosse um quebra-cabeça, eles foram se juntando. Você entende? Você tem que conhecer o cliente, você tem que entender a dor dele, você tem que vender a sua solução. Então, assim, você tem que apresentar da forma que ele entenda que o seu produto é ideal. E para chegar no fechamento, tá tudo conectado, tudo encaixado bonitinho para essa venda acontecer. Entendeu? Então, o cliente não pode achar que você está empurrando a venda, que você está forçando a venda. O fechamento ele é principal, ele é simples, não é complexo. Muita gente acha que o fechamento é a pior parte. Já vi muito vendedor ficar nervoso no fechamento, fazer um passo a passo bonitinho, seguir todo o funil tranquilo, mas chega no fechamento travado, tá? Porque não sabe fazer esse tipo de pergunta. Porque tem vendedor amador, ele acha que as perguntas têm que ser realmente abertas, né? E o fechamento também tem que ser aberto. Mas é justamente esse pulo do gato aí que no fechamento a pergunta tem que ser fechada, porque ele tem que entender, o cliente tem que entender que a decisão foi dele, beleza? Então, assim, a venda não se fecha sozinha, tá? Você tem que dar esse empurrão no cliente, tá? Não esqueça isso, tem que ficar bem claro, tá? O cliente, ele nunca vai fechar sozinho. Claro que vai acontecer, né? Mas aqui a gente tem que trazendo a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade para o vendedor. O vendedor tem que ter essa responsabilidade de fazer o fechamento, de dar a pergunta, de realizar a pergunta, que a resposta vai confirmar esse fechamento, tá? Vendedor aqui dessa formação, tá? Você está fazendo uma formação avançada em vendas, você está tendo uma técnica avançada em vendas. Então você tem que saber isso de cabeça, você tem que estar claro na sua cabeça, tá? Vendedor que fez essa formação aqui, que está fazendo a formação do de vender mais, ele tem isso claro. É o vendedor que vai levar o cliente ao fechamento, e não o cliente realizar o fechamento por conta própria. Tá? Senão o cliente vai voar, vai para casa, vai pensar, vai depois, enfim, ele vai dar um monte de desculpa para não fechar na hora. Você tem que fazer a emoção ali acontecer na venda, beleza? É claro esse objetivo, tá? Então vamos seguir aí, né? Você precisa. Então é isso que eu já acabei me adiantando também um pouquinho, né? Você precisa fechar a mente do cliente, tá? Então evite fazer esse tipo de pergunta, né? De vamos fechar, posso trazer o contrato. São perguntas fechadas que confirmem a venda. Tá? Então é bem simples de lembrar. Fechou, né? Você está na etapa do fechamento, então você tem que fazer perguntas fechadas, né? Para confirmar esse fechamento.
beleza? E eu trouxe aqui também uma técnica importante, né? É a técnica do contraste, né? Técnica do contraste. O que significa isso? O leve se torna mais leve se o pesado for apresentado primeiro. Ou seja, né, trazendo aí, facilitando a linguagem, o barato se torna mais barato se o caro for apresentado primeiro, né? A técnica do contraste. E essa técnica é utilizada muito hoje em dia. Provavelmente você usa esse tipo de técnica, né? Só que tem que saber utilizar, né? Até porque o cliente hoje, ele entende que sempre vai ter um valor alto e que se ele comprar agora, o desconto vai ser melhor, vai ter um benefício extra. Enfim, mas você ainda pode usar essa técnica da maneira correta, né? Porque a ideia central aqui é simples. O cérebro humano, ele não avalia o preço assim de forma absoluta, né? Ele sempre avalia em comparação. Então, assim, ou seja, um produto de R$ 500 pode parecer caro se ser apresentado sozinho. Mas se antes ele tiver visto alguma coisa de 2.000, né, algo similar a esse produto, com certeza o 500 vai parecer muito mais barato. Né? E isso acontece porque a nossa mente busca diretamente referências de valor, é automático. Né? Ela faz uma comparação, ela não avalia a forma, né, o preço como o valor em si absoluto. Né? Ele faz a comparação com referências. Isso é automático, o nosso cérebro é assim, nós humanos somos assim para tudo na vida. Né? Como a gente está falando aqui de venda, a gente vai estar focando em vendas. Então, o contraste, né, a técnica do contraste ajuda nisso. O nosso cérebro vai automaticamente fazer uma referência, né, fazer uma comparação com referências de outros valores. Né? E hoje você vê isso muito comum. Né? Vou te dar um exemplo. Você já viu, né, no restaurante? Se você já foi no restaurante, você vai reparar que os pratos mais caros aparecem primeiro no topo. Né? Uma lagosta, por exemplo, vai estar custando aí, sei lá, R$ 350. Mas a maioria não vai comprar esse prato. Né? Mas logo abaixo vai estar mais barato aí, sei lá, um salmão aí por R$ 120. Né? Ele vai, e quando o cliente fizer essa comparação, ele vai achar, pô, realmente, pô, de R$ 120 um salmão para uma lagosta de 350, o salmão está bem mais barato. Eu vou comprar esse aqui. Você consegue entender mais ou menos a ideia central, como que funciona? É o contraste. Ele viu um produto caro, ele viu um produto semelhante, bem mais barato, e ele automaticamente entende que esse mais barato é ainda mais barato. Né? Porque se fosse ao contrário, você entende, vai estar lá 120, vamos inverter a ordem. Né? Primeiro vai estar lá, salmão 120, pô, já vai achar um preço assim, mais ou menos. Aí ele vê uma lagosta 350. Ele vai assim, pô, qual que deve ser melhor? Ele começa a ficar na dúvida. Porque, pô, se o salmão tá mais caro, se a lagosta tá mais cara, quer dizer que pode ser melhor. Né? Pô, o salmão tá tão barato, de repente não vale a pena. Você acaba dando uma descontraída, uma distração no valor. Você consegue entender? Não pesca, sabe? Não bate essa comparação. Né? Um exemplo mais prático também que eu vou te dar aí no mercado. Né? Quando você for, você vai reparar agora no mercado. Você vai ver que as prateleiras de cima, que fica na sua visão, assim, na altura da sua vista, né? Onde a sua vista pega logo de cara, assim que você passa nos corredores, os produtos mais caros sempre ficam em cima. Né? E conforme você vai olhando ali as outras variações de produto, né, quando você vai avaliando ali, você vai ver que vai ficando mais barato. Por quê? A primeira coisa que você viu é um produto caro. Quando você olha para baixo, está mais barato. Pô, vou levar esse aqui que está mais barato, com certeza. Sei lá, um café, por exemplo. Né? Você pode fazer essa comparação. Você vai ver que as marcas mais caras vão estar em cima e as marcas mais baratas vão estar mais embaixo. Isso é para qualquer coisa, tá? É para qualquer setor. É só você olhar qualquer prateleira e você vai reparar isso. Tá? Imagina, vou te dar um outro exemplo ainda. Imagina também uma loja de roupa. Vamos supor que você quer comprar, sei lá, um terno. O vendedor vai primeiro te mostrar um terno caríssimo. Você pode fazer essa comparação. Se você for numa loja que tem um vendedor bom ou vendedora boa, enfim, sapato, roupa, você vai reparar que eles vão sempre mostrar para você o mais caro primeiro. Né? Isso se ele tiver feito uma formação avançada aqui de vendas. Né? Um vendedor amador ele vai jogar qualquer coisa. Mas você vai reparar que o cliente ele vai achar caro se você chegar e ver uma roupa, sei lá, um terno, né? Vou botar que tá falando do terno, de R$ 3.000. Você vai ver, pô, obviamente, R$ 3.000 é muito caro. Mas ele vai lá chegar e mostrar, sei lá, uma camisa social por 280. Você entende a comparação que vai ficar? Comparada ao terno, a camisa é bem mais acessível. Né? Aumenta muito mais a chance de compra. Aumenta muito mais a chance do fechamento acontecer. Entendeu? Exemplo comum também, ainda tem outro exemplo que eu estou lembrando aqui agora, é de pipoca. Você for no cinema, você vai ver que sempre tem 3 opções de pipoca. É a pequena, média e a grande. E qual é a maioria que sempre... A maioria sempre leva o quê? É a grande. Né? Porque vale muito mais a pena. O nosso cérebro ele compara isso, ele faz essa comparação, ele vai ver referência ali, que pô, por um adicional pequenininho, né, bem pequeno, eu consigo levar o triplo do tamanho da pequena. Né? Mas a intenção do cinema não é ter 3 tamanhos mesmo, não, levar a pequena, a média, a grande. A intenção do cinema é justamente você levar só a grande. É muito difícil você ver alguém comprando uma pequena, muito difícil. Quando compra a pequena, porque já comprou a grande ou a média, pelo menos. Mas se comprar a média, não vai valer a pena comprar mais uma pequena. Então o que ele vai fazer? Vai comprar logo a grande. Você consegue entender? Essa técnica do contraste está muito em nossa vida. Tá? É muito comum. Então, assim, só para resumir,
antes de jogar o valor do seu produto, né, do seu serviço, que você quer vender em si, você tem que apresentar algo de maior valor antes, para quando você apresentar o seu valor ideal, né, o seu valor real, ele vai parecer bem mais leve do que já é, vai parecer bem mais barato. Né? Então, o barato se torna mais barato se o caro for apresentado primeiro. Você tendo isso em mente, você entendendo que a mente humana funciona dessa forma, você vai conseguir aumentar muito mais as suas chances de venda. Tá bom? Tá bom? Repare só, eu tenho certeza que agora que você for no mercado, você vai reparar como que está dividida a prateleira dos produtos, tá? Mas então, eu trouxe também uma outra situação aqui, como a gente está falando de fechamento, é uma técnica que se chama facilite o não do seu cliente. Facilitar o não. É isso mesmo que você está ouvindo, é facilitar que o cliente diga o não, né? Que ele dê a negativa da venda. Por quê? Tem um ponto que o vendedor amador normalmente faz o contrário, né, no caso, né, que é tentar empurrar o sim o tempo todo, né? Só que a gente traz aqui justamente o oposto, né, que é facilitar o não, né? Facilitar que o cliente diga não. Por quê? Quando você é amador, quando você acha que tem que vender para qualquer um, enfim, tá sempre correndo atrás do sim, o que é o certo, né? Você correr atrás sempre da venda. Mas essa forçação, vamos botar assim, sei lá, essa forçação de barra, né, vai trazer um não definitivo do seu cliente. Quando você fica empurrando, tentando forçar, isso vai acabar trazendo um não definitivo, que é aquele não que ele vai falar, pô, não me liga mais, não quero mais e acabou. Que aí sim você vai perder a venda. Mas você não pode esquecer que a gente está sempre buscando o cliente ideal. Né? A gente não pode vender para qualquer um. Né? Então, quando você vê que ele é o cliente ideal, mas ele está te ignorando muito, já está te enrolando bastante, já está forçando muito a não falar com você, facilite o não dele. Né? Facilite mesmo, é facilitar ele dizer o não. Né? Porque muitas das vezes, quando você dá essa facilidade para ele ser mais sincero, né, você acaba recebendo um não provisório. Né? É um não que assim, pô, cara, esse cliente, esse vendedor me entendeu, eu sei que ele, pô, ele não foi chato, ele não tá forçando a barra, né? Porque ele tá sendo profissional, né? É isso aí, a gente é um vendedor profissional. Então, quando você deixa esse não leve, né? É um não que acaba se tornando leve, né? A gente quer um fechamento leve. Então, quando você tá vendo que tá difícil para esse fechamento, né? Você já apresentou várias vezes, o follow-up ele ainda não responde mais, ou tá sempre te enrolando. Cara, passou aí de mais 5 tentativas aí, tenta facilitar esse não, dependendo de como é a sua tratativa, tá? Desse teu processo de follow-up. Mas quando chegar um ponto que você já vê que já não está dando, não tá mais legal, tenta facilitar esse não do cliente. Porque se você continuar forçando ali, batendo na mesma tecla, o cara dizendo não, dando desculpa. Né? Eu lembro que eu te falei que tem gente que não gosta, acha que está sendo chato, mal educado quando diz não. Isso é problema pessoal dela, né? Você não tem nada a ver com isso. Então, assim, quando você tenta facilitar isso, a pessoa fica mais leve, ela entende, pô, realmente, pô, ele está entendendo ali, né? Então, assim, está sendo bem profissional, então você é claro com ele, você é gentil com ele. Né? E isso acaba se tornando, às vezes, até um não provisório, porque vai passar um tempo, quando você abordar de novo, né? Se ele deu um não provisório, você vai abordar aí mais para frente, ele vai, pô, esse vendedor lembrou de mim, cara. Realmente, fulano lembrou de mim, eu tava precisando naquele dia, pô, não tava muito legal, pô, vou dar uma chance para ele de novo. Às vezes até ele te procura sozinho. Tá? Então, assim, o vendedor bom, né, o vendedor profissional, ele não vai perder tempo com um cliente que não vai fechar. Você tem que ser bem atento a isso. Tá? Então ele fechou não, ele disse o não, cara, fecha esse cliente, facilita o não para ele. Tá? Lembra da etapa da qualificação? Aqui você vai estar requalificando o seu lead. Tá? Requalificando, é isso que vai acontecer. Então você vai jogar ele lá para uma outra etapa, joga para retornar o contato com ele mais para frente, para de repente se tornar um sim na próxima venda, no próximo contato. Beleza? Né? A gente pode até falar, vou dar até um exemplo assim, por exemplo, né? Pô, fulano, eu tô percebendo que eu não tô conseguindo falar com você, eu não tô conseguindo uma resposta sua. E eu preciso ser bem honesto com você. Eu tô com mais ainda 3 clientes dessa negociação que estava priorizando você porque eu não tive uma resposta sua. Né? Posso então confirmar a sua negativa e passar esse desconto ou um benefício para outra pessoa, para os outros clientes que eu tenho para atender? Porque aí quando você fala isso, quando você joga a verdade, você vai ouvir uma verdade, você vai ouvir uma negativa de verdadeira. É porque é verdade, você pode não estar guardando aquele desconto exclusivo para ele, mas você está dando uma certa prioridade para ele porque ele não está te respondendo, ele não está te dando nenhum não, nenhum sim. Isso é horrível, e eu sei como é que é vender, matar o vendedor é o cliente ignorar. Ele não dá nenhum sim, nenhum não. Então quando você é sincero, é aberto com ele, é verdadeiro com ele, você facilita esse não, ele vai te dar um não verdadeiro, ele vai te dar uma objeção verdadeira também. Né? Você vai ouvir uma verdade. Você vai ouvir assim uma desculpa, né? De repente vai dizer que vai estar ocupado, vai pedir para segurar mais um pouco, né? Aí não pode esquecer de já marcar uma próxima reunião, tá? Se ele já deu essa resposta, já marca a reunião, não esquece disso, tá? Você conseguiu o contato, finalizando antes da finalização do contato ali da apresentação, qualquer coisa que seja, né? Se a gente está aí nessa etapa aí de tentar o fechamento, marca a próxima reunião, tá? Isso tem que ficar claro, eu já falei isso na outra aula. Então, assim, mesmo que você mesmo que você ouça um não, né, vai ser um não mais sincero, vai ser um objetivo real. Porque ele não vai querer passar esse desconto, ele com certeza não vai querer passar esse benefício para outra pessoa. Lembra que eu falei da imobiliária?
né? Eu estou enrolando um pouquinho ali porque, pô, foi um desconto legal, sei que foi uma coisa bacana, talvez realmente seja verdadeiro, ele não pode dar depois. Então eu vou deixar ele esfriando ali um pouquinho, maturando um pouquinho. Quando ele der, se ele chegar e falar isso, aí eu vou dizer uma verdade para ele. Você está entendendo? Eu sou vendedor, então eu sei como tratar o vendedor. Tá? Então toma cuidado com isso. Né? Não tenta forçar muito essa venda, não. Tá? Tenta facilitar esse não. Né? Você só não pode demonstrar que está empurrando o produto. Entendeu? E isso é bom, porque ele vai sentir essa confiança em você, ele pode até te indicar. Né? Como eu te falei, não vai ser um não definitivo, ele pode voltar mais para frente, se você retornar ao contato, ele vai lembrar de você. E por esse seu bom atendimento, essa confiança que você vai gerar com ele, você vai gerar um excelente rapport, ele vai ter essa confiança, ele pode até indicar você para outra pessoa, porque se de repente ele conhecer alguém que está passando pelo mesmo problema, ele vai lembrar logo de você. Porque você fez um tratativo ali meio pessoal com ele. Você consegue entender? Você foi sincero e ele foi sincero de volta. Rolou essa conexão. Entende? Então, assim, ele só pode não estar pronto para comprar de você nesse momento. Ele vai te dar uma objeção verdadeira. Né? Tem que lembrar também que a objeção, 80% aí são falsas, tá? Então, basicamente é isso. Ele pode só não estar pronto de comprar para você ainda. Tá bom? E aí você vai requalificar seu cliente e jogar para ele para uma outra etapa de funil, tá? Se o funil tá cheio, você vai partir para outro cliente e vida que segue, tá? Também não se aprenda a cliente. Sei que tem aquele cliente que a gente acaba gostando, dando uma prioridade de verdade mesmo, mas se você teve essa tratativa aí, você facilitou esse não e desse não, é bola para frente, segue o jogo, beleza? A gente não pode esquecer, até trouxe aí, ó, a gente não pode esquecer que os números são a ciência da nossa profissão. Né? A arte é todas essas técnicas aí, né? Toda a carisma, mas o número ele está dentro da ciência da gente, entendeu? Então, assim, a vendas não é só a arte de conduzir, né? Você tem que conhecer os seus números. Se você não conhecer os seus números, você não consegue otimizar eles. Né? Se você não conhecer, você não vai entender. Então, por exemplo, se você atende 10 clientes e fecha um, quantos clientes você vai precisar para fechar 10 vendas? Consegue entender? Se você atende 10 e fecha um, quantas vendas, né? Para você realizar 10 vendas, quantos clientes você tem que atender? Isso é básico. Isso é matemática básica, não é nada complexo, nada avançado. Entendeu? E isso tem que estar claro na sua cabeça, tá? Se você é um gestor, se você é um gerente aí comercial, você tem que deixar isso o mais claro possível para a sua equipe. A sua equipe tem que estar bem, tem que estar estampado isso num quadro aí na sala comercial ou sala de reunião. Esse número, tá? Esses números precisam estar claros, até porque se você trabalha com mais de um vendedor, você tem que controlar o número deles, né? É óbvio, né? Se você é um gestor, né, você tem que conhecer o número de cada um. E tem vendas que podem ser mais difíceis, tá? E vendas mais fáceis. E vendas que podem ser mais difíceis, você passa para o vendedor que tem uma conversão maior. Você conhecendo esses números, você sabe quem é o vendedor que vai converter mais, que vai converter menos, né? E as vendas fáceis, você costuma deixar para o vendedor que tem uma conversão menor. Né? Assim você consegue otimizar e escalar os seus números. Isso é uma dica muito importante. Porque, é óbvio, né? Seria ideal, né? Todos os vendedores tivessem altas conversões. Mas quem tem equipe grande, né? Sabe que tem muitos vendedores. Quem tem esse tipo de equipe sabe que nem sempre é assim, nem sempre é tão ruim. Tá? Você ter vendedor que tem uma conversão um pouco mais baixa ali. Porque normalmente, né, vendedor que tem uma conversão mais baixa, ele se anima com vendas fáceis. Né? Ele sabe que está vendo ali que é uma venda mais fácil, ele vai se animar para atender. E já é ao contrário, com o vendedor que tem muita conversão, né, que tem uma conversão maior, ele não costuma se animar com venda fácil. Né? Ele acha que aquela venda ali qualquer um faz, né? Ele não se anima. Tem muito vendedor assim, você tem que conhecer os seus vendedores, tá? Então, e o oposto também acontece, tá? O vendedor que tem uma alta conversão, ele vai se animar para venda difícil, tá? Ele vai ver aquela venda difícil, ele, pô, não, vou bater no peito, eu vou fechar, porque eu sei que eu vou fechar. Normalmente, venda difícil gera um valor maior, uma comissão maior. Então, eles gostam desse desafio, né? E você tem que deixar claro, normalmente, esses vendedores que têm uma conversão maior nem sempre ligam para dinheiro, tá? Eles normalmente ligam para reconhecimento, promoção. Então, se você é um gerente aí, se você é um empreendedor, né, você está lidando com uma equipe de vendedores, você tem que dar claro para você também, tá? Você tem que conhecer a sua equipe, tá? Nem todo mundo gosta só do dinheiro, nem todo mundo gosta só de reconhecimento. Você tem que saber quem gosta do que, tá bom? Então, para fechar aí, eu vou deixar uma frase aí do Jeffrey Gitomer, né? Ele que é o considerado aí o pai das vendas também, né? Em vendas não é sobre o que você diz, é como os outros percebem aquilo que você diz, né? Então, resumidamente, é tudo que eu já te expliquei já desde o começo do curso. É a sua confiança que está exalando, entende? É a sua segurança em passar que a sua solução que você está vendendo é a ideal para aquele cliente. Porque o cliente ele tem aquela dor específica que você está negociando, que você está ofertando, tá? E note bem, tá? Vou fechar aqui também para você notar bem que as suas próprias razões, né, como vendedor, para a venda acontecer, perdem importância para as razões do cliente comprar. Tá? Você tem as suas razões para você vender, mas o cliente ele tem as razões diferentes para comprar. São diferentes.
Tá? Então você tem que descobrir a razão do seu cliente o mais rápido possível. A venda é justamente isso. Por isso que a gente tem todo um processo de qualificação, follow-up, apresentação, enfim, para você descobrir qual é a razão do cliente comprar. Tá? Não é porque você está querendo, você tem as suas razões para vender, né? Senão você é aquilo, vai acontecer de você ficar desesperado, vai perder o profissionalismo como vendedor. Beleza? Então, a gente fecha aí. Trouxe 3 técnicas aí, basicamente, né, para o fechamento, 3 noções. A gente vai fechar aí agora e ir para a próxima aula. Beleza?